dois jeitos de fazer é, a ressoar, né, os sons das línguas, né? Um ele sai só pela boca, né? Assim, o ar sai só pela boca. E outro sai meio pela boca, mas principalmente e pelo nariz também, né? Que daí vai ressoar pelos dois, tá? Inclusive, eu acho que as consoantes nasais são mais naturais até, porque o meu filho, que tem 2 meses e pouco, ele consegue fazer e consegue fazer moa. E são as únicas consoantes que ele sabe fazer, e moa, que são nasais. Por quê? Porque ele está fazendo essas coisas enquanto está respirando, né? E quando a gente respira, o ar sempre sai pelo nariz. Quando a gente fala, a gente é, digamos assim, quando faz consoantes que têm características não nasais, a gente tem que fechar a corrente de ar que sai pelo nariz, né? Então, por que que quando a gente está gripado a gente fala: "Ô mãe, eu não quero ir pra aula", né? "Ô mãe, não quero". Porque esse D e o B são consoantes que o ar só sai pela boca, né? Então, aqui o D do dão, ele ele prende a nasalidade, né? No Inhandé só é nasal até aqui, né? E daqui para cá não. Quando tem o putum, que é o puntum, que é todo nasal, ele contamina aqui para trás, né? E o Inhandé, que tinha esse pedacinho que era só nasal. Se vocês fizerem fala nada, né? A palavra nada. Nada. Vocês vão perceber que a língua de vocês toca nos alvéolos, na crista alveolar, né? Esse bagulho atrás dos dentes, né? Nos dois, tanto no N quanto no D, né? Nada. Só que se vocês colocarem aqui o dedinho de vocês no nariz e falar nada, vocês vão ver que no na sai o ventinho calorento, temperado com tatu de nariz, né? E no dá não tem esse ventinho que sai do nariz. Então, o D e o N são quase a mesma coisa, tirando pelo esse jatinho que sai do nariz, né? E no Guarani acontece o quê? A nasalidade contamina as coisas, né? Tem até gente que fala que Guarani parece meio falando tudo pelo nariz, assim, né? E é por isso, né? Porque ele tem essa nasalização contaminante, né? Então, se tivesse de tarde, a gente ia falar, como a Queretiu falou ali no grupo, Yandé Carúdio, né? Que é um boa tarde. Mas agora temos um boa noite, né? Bom, vamos só todo mundo dar um boa noite pro outro aí, pro coleguinha do lado, só para treinar o Nhané Puntundio. Daí depois a gente vê mais alguma coisa. Enquanto isso eu vou mandando mensagem para a Criativa onde ela tá aqui. Mariana, pode dar um Nhané Puntundio para Luciana? Para quê? Ah, tá. Agora que eu ou Marina? Você. Ah, tá. Mariana. Ah, tá. Yana Pitúdio, Luciana. André Pantúdio. A Luciana pode dar pro André. André Pantúdio, André. Nhanepitúndio, Luciana. E o André pode dar pra Priscila. Nhanepitúndio, Priscila. Nhanepintúndio, André. Priscila pode dar pra Sofia. Nhanepintúndio, Sofia. Bom, pode ser pra Marina, porque a Sofia não tá aí ainda. Nhanepintúndio, Mariana. Marina. Marina. Isso. Nhanepintúndio, Marina. Nhanepitúdio. E Marina pra Poli. Nhanepitúdio, Poliana. Nhanepitúndio, Marina. Nhanepitúndio, Palen.
Bom, literalmente, né? Nhaneputúndio vai significar algo como nós escurecemos de novo, né? Nós escurecemos de novo. Tá, boa tarde vai significar algo como nós entardecemos de novo, tá? Porque Karu é tarde, né? Karu é tarde, certo? Priscila, você que chegou agora, quer se apresentar rapidola e falar aí o que você é, o que você já sabe do lugar? Boa noite. Nhanepitúndio para todos. Ah, é. Eu me chamo Aqui, ó, se você quiser falar para todos, só já porque você fez essa, você pode falar Nhaneputúndio Query. Pavém. Tá. Pavém. Mas aí é Pavei ou Pavei? O V tem o som de W ou V mesmo? Tem o som meio de W. Pavém. Pavei. É. Pavei. Pavém. Nhanepitúndio Pavei. Isso. Nhaneputúndio, Priscila. Bem, o que eu devo falar? Eu estou chegando agora, né, nesse grupo, mas eu já tenho uma vivência com os Guarani Mbliá aqui da aldeia Mata Verde Bonita aqui no Rio. Trabalho lá como voluntária desde dia 9. Sou aluna do HCTE da UFRJ, onde estudo epistemologia, e o meu foco, né, é indigenismo. Então já sei algumas coisinhas, mas estou aqui para aprofundar. Meu nome, meu batismo, meu Nemogaraí foi no ano passado, 29 de janeiro, então eu me chamo Parapotu, Xererisma Parapotu. Esse é o meu nome. Bem, é isso. Estou feliz de estar aqui com esse grupo aprendendo mais. Obrigada. Seja bem-vinda, Elaipona. Bom, vamos dar uma pequena revisadinha no que a gente viu na última aula. Aí depois a gente vê isso. Ela disse que pra gente passar o vídeo da comissão Urupá, mandei mensagem pra ela mandar. Respondeu aqui, vamos ver. Marina, vamos começar por você. O que você aprendeu da última aula? Acho que saiu. Qualquer coisa, não precisa ser nada muito complexo, só uma palavra, um significado, qualquer coisa, não precisa. Eu fiquei pensando sobre o significado de nós e como ele vem no começo da palavra se tirar, enfim. Fiquei pensando nessa morfologia aí, mas ainda estou organizando outras notas. Você diz naquele Inhambareté? Uhum. Tá. Você lembra do que a gente falou da distinção entre os dois tipos de nós? Sim, o nós que inclui e o nós que exclui. Não que exclui, mas que não inclui. Enfim. Ele exclui o ouvinte, né? Sim. Ele exclui o ouvinte, né? Não é o caso desse daqui, né? Esse daqui é o nós com você ou com vocês, né? Que é o nosso chamado de inclusivo, né? Porque O exclusivo é oré. isso, exclusivo é oré. Então, por exemplo, tem um Boraí que é Oreru Tupã, Nhamandu, Oreru. Por que não está falando Nhanderu, pai de nós? Está falando o pai que é nosso, mas não é de você, nesse caso. Aqui. Alguém já viu essa música por aqui, sabe? Ou tem um chute? Imagino que esteja falando nosso pai Guarani, né? Não dos outros. Quase. Podia ser. Às vezes eles falam, né? Orequere, né? Que somos nós, os Guarani, para se opor, por exemplo, o Juruá. Mas eles não estão se opondo aos outros
que são os não Guarani. Eles estão se opondo aos deuses, né? Porque Orerô é o jeito que chama os deuses. E você não pode chamar eles mesmos de Nhanderu, porque eles não são pai deles mesmos, né? Você não fala com o seu pai falando, você é nosso pai e teu também, né? Você fala, você é nosso pai aqui, nosso de todos os irmãos. Então, você está se dirigindo para o pai, né? Que é o Tu'u, que é o jeito que chama os deuses também, né? Tu'u Eté também, os pais verdadeiros. E daí aqui vira Ru, tá? Então, aqui é um exemplo em que você exclui o nós, não porque você está excluindo da conversa, não. Ele, inclusive, o canto está dirigido para eles, né? Você está invocando eles, né? Clamando por eles. Mas você chama eles de Oré porque eles não são pais deles mesmos, né? Os deuses. Mas aqui, o Nhandé do Nhanambareté, que a Marina falou, também tem a nasalidade, né? Por quê? Porque tem um M do Mbareté que contamina para trás, tá? Bom, acho que daqui, quem que estava da última aula, eu acho que era só mais a Luciana, né? Os outros eram outras pessoas. Você quer A falar? gente falou do Buraí, né? Do rap ou canção. Buraí. O gênero de Buraí que a gente vai estudar é um gênero com uma mensagem clara, é o Buraí Ocareguá. Buraí Ocareguá. Provavelmente porque os outros Mburaí são mais herméticos por serem da casa de reza, religiosos, né? Eles, na verdade, eles são mais... eles são mais herméticos. Eles não sei se são exatamente secretos a palavra. Tem... Mas eles também não têm... Eles não têm letra clara, né? Eles são... tipo, mais ou menos nesse sentido, né? Que são... Aqui o Ocaregá, né, significa algo que é do pátio, né? Porque ele está se opondo ao quê? Você canta no pátio, né? Você canta em fora, público. O outro é o Buraí Opiregá, né? Que você canta na casa de reza. Na casa de reza. Opiregá. Você canta dentro da casa de reza. No Buraí da casa de reza. Tá? Deixa eu ver. Bom, vamos ver. Aí você mostrou a letra, né, do Mboraí. Nhandé, Mbareté, Icatu, Tezém. Esse que você mandou pra gente. Nhandé, Mbareté, Icatu, Paui, Jupi, Veguaí. Nhamundu, Icatu, Buraí, Jauá. Tá. Você conhece esse Buraí, Mariana? Conheço. Sabe o que ele fala? E Já vou entrar. eu sei, acho que eu sei uma parte, né? Algo assim como Daniel nossa Pérez me mandou força, um áudio. Embaraite, Não foi um áudio, foi um podcast. Força juntos, sobre algumas coisas de incidência. Icatu, que não me lembro, né? Então, Icatu eu acho que é a mais difícil. Não tem uma tradução exata, assim, ele pode ser, ele dá a ideia de você estar fazendo um convite, né? Ele é tipo uma exortação assim, bora lá, né?
ao mesmo tempo que ele passa a ideia de que a gente pode e é capaz de fazer isso em alguns contextos. Aqui as duas coisas, eu estava conversando com a Cretu, ela meio que se confunde as duas ideias, né? Porque ao mesmo tempo que podemos ser fortes, né? Todos, né? Baraeté, como você falou, é força, né, Mariana? É, Nos fortalecemos juntos. pode ser, é. Nos fortalecemos todos juntos. Todos juntos. Daí pode ser um bora nos fortalecer, né? Daí seria bora nos fortalecer, nós todos juntos, né? Então, Portanto, qual é? eu não é putunde, eu queria te Túndio. é putum porampa. Então, como? Fica na bambata. E vocês, Alpende? Tipo putum porampa. Ju, nós estamos traduzindo Icatu como bora, que é muito difícil. E Catu, ele na verdade, se a gente for traduzir ela sozinha, ela não existe, né? Não tem tradução dela É uma mais. partícula, eu acho. Porque ela existe com outras para dar um sentido, né? Então ele traz para um sentido convidativo, né? Também ali para de uma forma que a pessoa possa sentir também ou estar ali, né? Sendo convidada, né? Então é nesse sentido. Quer ler aí pra gente, André, e falar o que você entende ou o que você não entende? Nya nyembara etei katu pawein yupi veguari. Nyamo nyedui katu mborai javia awan. Jaú. Bom, Nhamonhendu, nós faremos com que soe, né? Com que escute, né? O I eu não entendo. Quer explicar esse izinho, querido? É coisa do sagrado. Ele até eu tinha corrigido que estava ali por aí, mas o correto, né? Tanto é que Tá no ele Catu, né? não tem. Quando a gente escuta o canto, na realidade ela parece que até some, mas ele existe, que é Borai, né? Então ele, como é cantos, né? Rezos, ele traz sempre para esse sentido de colocar o I, né? Para dar, para trazer também essa forma para o sentido mais respeitoso, para o sentido ali de mais carinhoso também, né? Então é por isso que tem o Nhamunhendu e Borai. Quando a gente fala de criança, a gente fala Caringuei, né? Não só Caringué. Né? Então, assim, ele traz para esse sentido mesmo, né? Do respeitoso, do sagrado, de algo ali, né? Mais carinhoso.
Então, o catu aí também pode ser um. Eu acho que pode ser vamos, né? Não sei, também. Pode. A reza, né? Jawiá é de. Jawiá. Esse wuá é de alegrar? Não, estou confundindo. É. Isso. Então, nós alegramos as. Legal. Aqui, né, o Awan, ele faz o quê? Ele liga dois verbos, tá? Um verbo vai ser o motivo, o desencadeador do outro, assim. Um vai explicar o outro, tá? Então aqui, em Amonhendu, por que que a gente tá cantando o Boraí? Para de Awan, né? Para de Awan. Uhum. Tá? Então você faz uma coisa para conseguir outra coisa, né? Então a gente canta para se alegrar, né? A finalidade do Nhamunhinduí é Yauá, tá? Mas aí, Gustavo, nesse caso não teria que ser Jajovuá? Não sei, poderia ser, Cretil? Existe Não Jajouá? entendi. É, faz- Não, não existe. Não existe. Aí ele já é Javu um é o nós. quê? Porque ele Já vem, é. que daí ele já vem de Nhandé, né? Que é todos nós. Ele Então, já é assim, alegrar-se, né? Ele é um então verbo. ele, Ele é um verbo intransitivo, alegrar. Ah, Para existir o Jo, que é o do Jopi aqui, que é o reflexivo, o verbo tem que ser transitivo. Talvez. Existiria, creio, nhomboa ou não? sim, Nhanhomboa, ela existe. Aí existe. Hum. Porque Daí você é o causador dessa alegria. Você, né? Nós aqui, ele traz para esse sentido, né? Nhandé, né? Nós somos o causador dessa alegria. E aqui é Emboraí que é o causador, né? é Emboraí, cantar o Amboraí, né? Que é o que causa Sim. alegria, né? O Anguan, ele geralmente liga um verbo com outro, né? Se for o nome, o motivo da ação vai ser outra coisa, né? Emboraí é canto e também é cantar. Não, é só canto. É só canto. O cantar aqui, ele está sendo representado pelo Nhamunhendu, né? Você quer explicar o Nhamunhendu, Cretil? O que que significa? Nhamonhendo. É. Nha, só Nhamunhendu. para vocês não esquecerem que é de Nhandé. Isso. Então, assim, nós Nossa. fazemos ressoar o som, né? Ou ecoar o som nesse sentido. Nós fazemos com que ecoe, né? Ressoe esse som, né? Através do canto, né? No Boraí. O mon é fazer alguma coisa acontecer, né? O causativo. E onhendu é algo soar, né? Algo fazer som. Unindo. Tá? Vamos ver. Eu perdi, desculpa, eu perdi por que é Boraí. Por que coloca o I depois de Boraí?
Lembrando que ele é um canto, ele é um rezo, né? Todos os cantos e rezos, né? Na fala aí do Tiramões, Tijarei, traz para esse sentido de ter o I, porque ele traz para algo sagrado também, para o respeitoso, né? Por exemplo, quando a gente fala de Nyamandu cotidianamente, fala-se Quaraã, né? Mamoro Picoraí, né? Onde está a posição de Quaraã, né? Nesse sentido, para se basear também mais ou menos o horário do dia. Mas se falar de Nhamandu, já traz para fora desse cotidiano, por exemplo, né? Então, assim, dentro da UPI, no Borá, não vai ser só Nhamandu. Muitas das vezes fala Nhamderu, Nhamanduí, né? Então, assim, ele traz para esse sentido também, né? Fala aí, André. Uma dúvida, Ju. Esse I eu posso usar em quase todas as palavras? Eu posso colocar, escrever assim, falar assim, Yaguatá-i também? Andar com respeito? Não sei. Porque lá na música tá no verbo, né? Tá no cantar e tá no canto também, né? Sim. Não poderia falar também. Ela traz para esse sentido também. Então, assim, pode falar. Vocês estão me escutando? Tamo, aham. Sim. Sim, A língua obrigado. caritiana que eu estudo, Ju, Reflexivos. também tem Eu vi o isso. silêncio, daí me assustei se a internet já tinha caído de novo. Estamos pensando. É que a nossa língua não tem isso, o português, mas a língua caritiana, que é uma língua tupi, também tem isso. Tem um sufixo que você coloca lá no verbo que indica que aquilo é sagrado, respeitoso e tem um outro sentido de misterioso. De carinhoso, como em Guarani, não tem, mas tem de misterioso. E a palavra vem de sombra. Interessante, né? E esse I eu acho que vem de pequeno, né? Então, você usando um diminutivo, você como que indica respeito, carinho, alguma coisa assim. Isso a gente tem em português. Chamar Gustavinho. É carinhoso. Só que a gente não costuma usar só nesses É contextos. em né? verbo, não. É. Pra Até respeito usa, né, também. em verbo, mas daí não tem uma ideia de respeito, né? Tipo, De respeito, não, é mais de carinho, né? tá. Eu acho que tem aí Sofia e Caio, não sei se estão aí escutando, se quiserem dar um oi, que eu acho que é a primeira vez que vocês estão aparecendo aí. Não sei se a gente está indo muito rápido para vocês. Se estiverem aí. Priscila, quer ler pra gente também? Oi? Desculpa, não entendi. Quer ler aí pra gente? E dizer o que você entendeu até agora? Bem, eu prefiro ouvir mais um pouco vocês falando, porque eu estou anotando as coisas aqui para organizar primeiro. Ainda estou um pouco perdida, é muita informação. Então, mas se você Mas eu for posso falar, ler, para se você... tentar traduzir. Isso. Consigo ler. Tá, bora lá. Nhanembarete Icatu Pauleí Jopiueguaí. Primeira frase ali, né? O que você entendeu dessa frase de pedaços dela? Nhaneu seria o coletivo, nós, não é isso? Nós, aham. Ai, caramba. Baraeta, eu sei que até é verdadeiro ou bom, né? Ará é homem, mas embará já acho que é outra coisa.
Baraité, tudo isso é fortalecer, tá? Então é uma. Entendi. Não é um Então não dá para fortalecer pensar. físico, né, Cretil? É um fortalecer assim de resiliência e dedicação e força, não, Entendi. firmeza, né? Tem a ver um pouco com essa ideia, né, de cantar para se empoderar, assim, digamos, mais do que fortalecer, assim, de força física. Power E foi aquilo que a gente falou no começo, lá no Nyabutundio, que seria para todo mundo, né? Uhum. Jopi Eguaí, que aí é essa ideia de movimento, de estar junto, já é o Power I, né? Então, tem uma pequena diferença, né, Cretil? Você quer explicar qual que é a diferença, Cretil? Porque o Pavein é mais todo, né? Todos, todos. O Jopv é quando tem pessoas fazendo coisas junto em movimento, assim. E elas estão fazendo umas com as outras, né? Então é como se... Imagina que a gente está como se fosse andando, assim, ou em círculo, e cantando, e um tá como se fosse... todos estão juntos fazendo essa ação, né, de se fortalecer. Seria mais ou menos dessa a ideia. Ele é um pouco complicado esse de Upiviguai, mas assim, a ideia geral é que está acontecendo uma ação em movimento e que está um agindo no outro. Assim. Acho que Que é aquele momento da OP e que eles estão dançando de braços dados, né, num círculo. Imagino que qualquer dança em movimento que tenha essa ideia de ficar forte, né, nesse sentido que eu já fiz a ressalva, vai poder usar o de Upiviguai. Entendi. Tá? Quer ler a segunda também? Vamos lá. Nhamonhandu I, Catu, Boraí, Jaú, não, Jaú, A, Auã. O Y é o U mesmo, né? Isso. Jaú, A, Auã. Perfeito. Esse Catu que para mim eu não consigo, não ficou muito claro. Que ela estava falando que ele, o Icatu, ou não sei se o Catu é a mesma situação, que ele não existe sozinho, ele existe como um intensificador, é isso? Não é exatamente intensificador, ele dá mais uma ideia de que você é capaz e falando ao mesmo tempo para fazer, né? Tipo convidando. Então, Nhamunindo Icatu tá falando que nós podemos cantar, né? E vamos lá, bora lá, time, bora fazer o Boraí aí. É uma coisa incentivando, assim. Incentivando. É um convite, assim, um convite incentivador. Isso aí, convite incentivador. Essa é a ideia dele. Então, por quê? Aqui está falando, vamos ser fortes, né? Quem? Todos. Aqui já diz que é nós, né? Mas todos e uns com os outros fazendo essa atividade, né? Nós, todo mundo, vamos ser fortes juntos. E, além de ser forte, bora fazer, né? Bora fazer o Boraí, né? Bora o canto fazer aí emitir som, né? Solta um Boraí aí pra nós, né? A gente pode cantar, bora lá cantar. Pra quê? E daí alguma responde, tá, mas pra que a gente tá fazendo Boraí? Pra Jaú. Para se alegrar. Pra se alegrar. E daí ele é o motivo, né? Ele está motivando, né? É a consequência, né? Esse Jawa o A só é que é alegrar? Não. Ou tudo? O A. O A. O A. O A. Aqui, ó, eu marquei... E já é um prefixo de nós. Eu marquei aqui, não sei se dá para ver direito esse roxinho com o sublinhado. Porque o canto inteiro tá no nós, né? Então, nhané e o nha e o já são as mesmas coisas, né?
Como eu falei lá, quando a gente fala Yandekaaru, tem o D, né? Porque o D bloqueia o ar que faz sair pelos narizes, né? O Já, se a gente ouvir, ele tem um D no começo, né? Já, né? Tem um som igual ao do D. Ele também bloqueia a nasalização, né? Ele também bloqueia o ar que sai. Por isso que aqui ele vai ser mutável, né? Então, o já, o inhá são exatamente a mesma coisa, tá? Que é o prefixo do inhandé no verbo, nesse tipo de verbo, né? E daí, o M vai contaminar aqui para trás e ele vai virar um nhá, tá? Então, nhá, munhindu e jawu, a. O prefixo é o mesmo, só que em dois contextos diferentes. Um no munhindu, que é tudo nasal, né? Munhindu. E daí ele vira, não falam já, né? Ele vira um nhá. Nhá. Ó, se a gente falar nhá e fechar o nariz, ele vira um já, ó. Nhá, nhá, nhá. Ele vira exatamente o já. Então, o A, que não tem contexto nasal, ele vai virar um nhá. Tá? Nossa, tinha que ter limpado o nariz direito antes da aula aqui. Tá. Marina, você quer ler pra gente também e falar o que você pegou? Se tem alguma dúvida ainda? Quer falar só pelo chat então? Se tem alguma dúvida? Se tá tudo certo? Ou digita aí uma tradução pra gente do... Tá bom. A Marina e a Sofia, minhas alunas, elas devem estar em algum lugar que elas não podem ligar o microfone, deve ter barulho, alguma coisa assim. Tranquilo. Kirechu tá aí? Voltou? Ou nem caiu? Tô aqui, voltei. Deu aqui. Quer dar uma mensagem geral sobre esse canto? Ou quer partir para frente, Brasil? Ninguém mais está com dúvida? Eu olhei aqui também 7. Fazia tempo que não estávamos em 7. Então, assim, eu acho que abrir para mais perguntas um pouquinho, quem tiver, daí eu já puxo também para o sentido geral mesmo, de qual forma que o Boraí traz, né, pra gente. Tá. Fala aí, Mariana. Sim, eu não entendi muito o significado do Nhanhomboa. O que isso não entendi, o Nhanhomboa, se puder explicar um pouquinho. Quando a gente usa, por exemplo, Jachauka Nhanemborai, né? Nhanhomboa, ou Jajeroji Jopive ou Jajeroji Pame e Nhanhomboa. Então, assim, ele traz para o sentido, né, de que temos que fazer algo ali para alegrar, né, os que estão aqui. Então, se eu incluo, né, Nhandequere Apur, né, que nós estamos aqui agora, né, Nhanhemboé, então, nós fazemos ou nós proporcionamos essa alegria através de algo que a gente está fazendo. Por exemplo, Jajeroji, então é a dança, né? Jeroji, já por aí, Nhamonhendum por aí, ele traz para. Então, nós vamos cantar e através disso a gente alegra as outras pessoas que estão ali fora, nós aqui, né? Então, assim, a gente não se inclui lá, né, porque nós somos, né, através de algo que a gente faz ou fez, a gente provoca essa alegria, né, né, neles. Ao mesmo tempo que você também está feliz, né? Traz Sim.
essa ideia, ou não? Também pode ser, né? Porque é só uma para identificar também, né, que nós fazendo algo, nós somos também o causativo dessa alegria para Haiquere, né? Que são eles ou elas, né? Nesse sentido. Você Tá. pode alegrar alguém, né? Fazer alguém ficar alegre, né? Fazer Com ficar. Monhendu. Fazer os outros, na realidade. Sim. Mas aí, como é Nhande, esse Nhande, Nhanhambou, não incluiria todos, Haiquere e Ore? Isso que não ficou claro, se não incluir. Porque a gente, né, Mariana, por exemplo, se a gente está aqui, a gente vai em do Tamboraí, né? A gente está falando do Boraí. E a gente vai começar a cantar de por aí, para que os outros, né, Haiquero Endu, né, eles ou elas ou os outros escutem e sintam também esse né? Então, assim, nós causamos esse sentimento que traz, né, que é a alegria, né, de estar bem, de estar feliz. Então, por isso, né, Nhande, Nhambouá. Então, é nesse sentido, Nhanhomboa, né, que daí ele se junta, né, Nhandé, Nhambouá, seria separado se não fosse, né, nesse sentido. Então, a gente só junta, por isso que fica Nhanhomboa. Nhandé vira nhané. Isso, quando ele está junto com outro que traz para esse sentido do causativo, né, que também, nessa palavra, a maioria das vezes, por exemplo, Nhandembaraete, ele não caberia, então a gente fala Nhanembaraete. Mas a ideia principal, acho que você tem que pegar disso, Mariana, é que. Porque o que a gente estava falando com o André? A é um verbo intransitivo, né? Se alegrar, tá? Agora, quando a gente coloca um bo na frente, ele vira alguém. Alguém está sendo alegrado por outra pessoa, né? Tá? Isso que um bo vai fazer. E daí pode ser ou a gente alegra alguém no Nhambouá, ou a gente ainda é alegrado por alguém, por outros ou por outro no Nhanembouá, né? Só para mostrar essa. E como assim que vou diferenciar se sou eu que alegro ou eu que sou alegrada por outro? Isso que eu não entendi, como é que diferencia. Existe. Depende do prefixo, né? Se for eu, você, nós e vocês. Se a gente alegrar uma terceira ou umas terceiras pessoas, vai ser o prefixo, né? Então aqui, Nhandé, Nhambovuá, né? Nhandé, Nhambovuá. Nós que alegramos alguém, tá? Agora, se a gente é alegrado, o Nhandé gruda direto no verbo e vai virar Nhandémbovuá. A gente é alegrado, né? Nós somos alegrados por alguém ou por alguém. Essa é a diferença. Bom, aqui é só Nha. Nhamboá somos nós que fazemos alguém alegre. Né? Alegre, feliz. E aqui em Nhamboá nos fazem
alegres, né? Mas enfim. Mas da música aqui, deu pra captar toda a mensagem, Maria? Sim, acho que sim. Tá. Deixa eu ver. Poli, quer ler também, Poli? E o Beto também? O Beto, né? Sim, Isso. Sim, posso começar. Nhanembareté e Catu, Paem, Jopiweguai, Nhamonhendui, Catu, Mboraí, Jauá, Aô. Nhanemba, Ambareté, Catu, Paué e Jopiveguari, Nhamonde do Icatumbaraí, Jauã, Auã. Você consegue traduzir agora numa. Você entendeu? Lendo, Pô, Você entendeu? que pode ser menos. Nhané, nós, né? Mas tenta fazer depois que você lê assim, tenta passar a mesma mensagem, só que em português e de uma vez, assim. Sim, nós fortaleceremos todos juntos, né? Faremos um movimento de fortalecimento de todos. Uhum. E Nhamonde, Icatu, Boraí, Jauã, Auã. Vamos cantar o rezo sagrado. Uhum. Para. Para nos alegrar. Sim. Jauã, Auã. Jauá, Aô. Ok. Jauã, Auã. Uhum. Beleza. Que tal, Cretil? A tradução. Muito bom. Só lembrando que daí tem a uma e tem a uma. Então tem as duas formas de falar, né? Essa finalidade tem dependendo da região, fala uma ou a um. Para vocês conseguirem falar uma, tem um a, que é o vagalume, o perilão. Um a, que é G-U-A contínuo, 2 A contínuo. Uma, Muan. isso. Por exemplo, quem não consegue falar o fala toda vez que for pedir água, fala daí vai treinando a língua. Tá bom. Pode voltar um pouquinho? Posso, claro. Quero dizer. Aqui? Uhum. Vocês cantaram? Não, só Não, lendo. só ouvimos. Nós não soamos, nós só ouvimos. Quer tocar ele e depois quem se prontificar canta? Todos ouviram? Não, todos não. Eu cheguei atrasando. A gente ouviu da outra vez só. Hoje não. Ouvimos na aula passada, né? Ah, o Ricardo tá aí, Ricardo. Tô por aqui. Não tinha visto. Então, Fala aí. esse por aí, assim, me traz para um sentimento, assim,
uma afirmação e reafirmação mesmo do modo que a gente enxerga, né, todo esse ciclo, né, ciclo, tanto faz, né, nesse sentido de que tudo interpassa pela gente, né, né, para mim, para você, para nós, né, então ele traz para esse sentido de que tem, né? Eu só uma. Eu não. Eu posso até achar que eu tô, né? Forte, que é Baraité, né? Não no sentido físico, mas sim espiritual. Mas eu esqueço que pra gente a espiritualidade ela se mantém firme e forte através desse coletivo, né? Que ela só existe com Nhandé Pameína. Então, assim, por isso esse canto ele traz muito para essa afirmação e reafirmação do quanto é necessário a gente pensar sempre que no mundo espiritual não existe só um, né? Tché, né? Tché Anhui, ou PTI, né? Que é só um. Então, quando ele fala né? Ele traz para esse convite de que nós fortalecemos, né? Podemos sim nos fortalecer juntos, né? Então ele traz para esse convite, muitas das vezes ele traz para esse sentido do outro, mas também para nós mesmos se olhar e falar, olha, eu posso sim, mas com o outro, né? Assim, então ele traz essa forma também, né? Da forma que a gente lida, que é que o canto, que o rezo ali, ele cura, né? Ele cura tudo. Então, assim, Yanembarate e Catu, né? Borai e né? Nhamunhendo, né? Então, ele traz para que a partir do momento que a gente entender que nós somos, né, fortes, né, espiritualmente, né, se entender desse também que a partir do momento que você convida a si mesma a se conhecer, né, que é esse auto-olhar, esse autocuidado, né, autoconhecimento. Dali também você convida o outro a fazer a mesma coisa, né? Então, assim, que através do canto, né, do Boraí, ele traz para esse sentido, né, de que nós podemos sim nos alegrar, estarmos felizes de fato, né? Então, assim, ele traz para essas reflexões, né? Então, assim, o que é alegria para cada um de vocês quando vocês falam alegria ou pensam, né? Ou traz para esse sentido o que te traz alegria? O que te faz sentir alegria? Então, assim, para nós estar em coletivo, estar com a família, né? Estar com o outro através, né, de estar nesse coletivo, a gente faz ecoar o som, né, esse canto, para que a gente possa também demonstrar através desse canto do quanto a gente está feliz, do quanto a gente está alegre para que Nhanderu, né, Nhanderueté, Nhamandu, Caraídia, Cairá, né, Papai Coelho possa também nos olhar, né, do ambar deles e através desse canto reconhecer também os filhos e filhas aqui, né? Então, ele
é nesse sentido, né? Mas eu sempre falo, né? De qual forma que esse canto te acessou, de qual forma que esse canto te atravessou, né? Então, assim, acho que aí tá a questão mesmo, né? Da força que um Borai tem, da força que ele pode te levantar, né? De qual forma que te buscou, né? De qual forma que esse convite chegou a você, né? Então, assim, Moraes, ele traz muito para esse sentido, né? Que tudo existe e tudo existirá através da coletividade, através desse sentido de que um sozinho não existe, né? Então, assim, o ser humano hoje, no mundo que a gente vive, o Juruá, ele percebe muito, tem uma outra percepção, né? Que conforme o tempo foi mudando, ele acabou se colocando nesse lugar de que a Eva fala muito isso, que se colocou numa caixinha, dessa caixinha ele só abre para sair, para buscar algo para si próprio e o resto ele não consegue olhar, né? Então, assim, o mundo ficou de uma forma que ou é para mim, ou é para minha família, que é eu, minha mãe, meu irmão, do meu pai, ou caso, no máximo, a, a mulher ou o marido, e a partir dali não existe mais. Então, assim, só que a gente não vê dessa forma, né? Então, assim, todos nós somos, né, filhos e filhas de um mesmo Nhanderu, Nhandetu, né? Então, assim, para nós traz para esse sentido, né? A existência do mundo, ela é firme o bastante para nos acolher, porque existe todo um coletivo, né? Existe todo um ecossistema que prepara, que recebe toda essa existência, né? Então, assim, imagine a gente se colocar numa posição que a natureza faz, né? Tudo tem um porém, tudo passa pelo outro e o ser humano se coloca na posição como se nada poderia, né, ser mais daquilo que ele quer, daquilo que ele pensar, né? Então, assim, é uma forma para a gente refletir mesmo, assim, que a gente pode sim estar fortes, empoderados, se olhar, se amar, não deixa de olhar para o outro, né? Então, assim, sem o outro não existe, o outro não existe sem eu, né? Sem nós. Então, assim, é muito bonito, né? Esse canto. Sim, e é meio universal, né? O ser humano precisa ter esse pertencimento, né? E eu acho muito sábio falar sobre isso. Ninguém é feliz sozinho, basicamente. Você tem que pertencer a uma coletividade para sentir que você tem valor, que você faz parte, né? Da natureza também, não só seres humanos, né? Deixa eu só E perguntar. tá todo mundo doente hoje em dia por causa desse isolamento, né, gente? Que não só algo da cultura do branco, mas também a pandemia trouxe um pouco disso. Ficou todo mundo se sentindo sozinho, né? Deixa eu só perguntar pro Ricardo, que não falei com ele ainda. Ricardo, deu pra captar aí? Tenho Desculpe, tirando o falei. inquérito, o inquérito fala muito quando a gente está no apoio, assim, que traz para esse sentido, né? Que muitas das vezes as pessoas não conseguem
se disponibilizar a sentir além, né, daquilo que os olhos e os ouvidos possam escutar, né, ver, né? A gente está tão acostumados, né, a acreditar só naquilo que eu posso tocar, só naquilo que eu posso escutar aqui agora, né? Então, assim, a gente não se coloca nessa posição de estar presente, não só físico, mas espiritualmente, assim, aberto. Então, eles sempre falam por que disso? Porque dentro desse conhecimento, né, da espiritualidade, para nós, para o povo Guarani, pro povo, que isso também nos outros povos também, mas a gente, os Tiramanquara falam que nós somos enviados para cá, né, de volta, ou a primeira vez, ou nesse sentido, sempre em duplas, né, sempre vem acompanhado um pelo outro, né, e assim, os nossos espíritos, eles estão interligados, estão sempre ligados um no outro, né? Estão sempre de mãos dadas para que quando o outro estiver fraco, não conseguindo, possa sempre ter alguém para levantar, né? Então, embaraete água, né? Saguacho. Então, assim, por isso que muitas das vezes a gente tem essa sensação das pessoas que mesmo que a gente nunca tenha visto na vida, mas quando a gente se encontra, traz essa sensação de que é alguém conhecido, de alguma forma é familiar. Então, assim, a gente acredita muito que através da espiritualidade a gente se conhece, a gente já se encontrou em algum processo, algum caminhar. Por isso que traz essa sensação de familiaridade, de que, nossa, a gente se conheceu hoje, mas parece que a gente se conhece tipo, a vida inteira, né? Então, ele traz para esse sentido, né? Mas então, por isso que ele sempre fala, né? Nunca diga que nunca vai precisar do outro, porque os nossos espíritos, eles estão juntos. Só o corpo físico que ele pode estar distante do outro. Mas vai chegar sempre um momento que você vai precisar do outro, né? Então, ele traz sempre para esse sentido. Legal. E como fala espírito? Nhé, é. Né? Nhé, é. Né? Nhé, nhé, é. Opa. Nhé, é. É o sopro, né? De Espírito. esse nhé. Pode ser sopro também, não pode? Que ele é mais? No BA, não. Ele, Não? quando fala é para o espírito, né? Para a alma mesmo. Uhum. Só que no paraguaio e acho que para os Kaiowá e Nhandeva, e também acho que eu andei escutando também os Avá falar quando a fala, né? Ali, quando você vai falar, nhote petengue, né? Fala alguma coisa, fala, né? Então eles trazem para fala, né? Para esse sentido. Mas no Buá ele é espírito. Nhé, nhé Prau, nhé Deva Terra, nhé Prau, e essas são os espíritos novos ou de criancinhas, Seringuei.
Deixa eu só falar com o Ricardo, que a gente não falou com ele hoje. Deu pra entender o canto, Ricardo? Tá aí. Bom, acho que do canto é isso, né, Queretio? O Alguém tem mais... Ricardo tá aqui na janela. Ah, não, outro Ricardo. Ou ele tá indo com você? Eu tô na casa deles, do Ricardo e da tá. Camila. Então. Então ele deve ter entendido, já que tá aí do lado. Não, nem tá aqui prestando atenção. Ele tá olhando pra fora do janela. Gustavo perguntando se você entendeu alguma coisa da aula. Tá aqui, falou que entendeu tudo. Então tá bom. Bom, é isso. Daí depois escutem lá de volta. Vou passar de volta lá o link da... Escutem mais umas 1001 vezes pra decorar o canto. Que a melodia é bem bonita também. Queretio, desculpe, você quer falar, Luciana? Esse canto, ele é de todos os Umbá e Nhandeva e Kaiowá também? Acho que sim. Os Kaiowá não cantam. Não? Assim, não. Mas quando tá todo mundo junto, todos acabam estando também juntos no canto. Então, os Kaiowá têm os rezos diferentes. Um pouco, sim. Os Avá cantam também. Não sei se eles já cantavam, se não, mas os Nhandeva também, como eles falam um pouco mais parecidos, eles também cantam um pouco mais. Os Kaiowá não, pelo que eu sei, não. Quer tentar ver o outro vídeo, Queretio? Sim. Tá. Quer falar um pouco ou só passa e depois você fala? Não sei se todos conseguiram já assistir o videozinho que eu mandei, que é da Comissão Guarani Urupá. Acho que não. Ele traz, assim, ele é todo explicado em Buá. Daí tem a parte ali da tradução e tal, mas para quem, assim, tá estudando, é bem interessante, que daí a gente pode puxar, né? Tem algumas variações também que a gente pode trazer aqui, né? A gente falar, então, assim, acho que pelo que eu vi, ninguém assistiu, a não ser eu e o Gustavo. Então, assim, vamos assistir aqui todo mundo, então. Bom, mas não só assistam, prestem atenção nas palavras, vejam se tem alguma palavra que vocês conhecem. Se puderem ir anotando depois para a gente trazer aqui também, para ver se vocês vão treinando o ouvido, assim, já pode sacar, né, quando falam, né. Pode colocar aí no bate-papo aí também, se quiserem. Deixa eu compartilhar aqui. Bachagua Comissão Guarani Urupá. Pame Uiquache Bachagua Comissão Guarani Urupá. Marami pa Onimopua, Marami pa Hae Umbaeapo.
Haeramu Romumbeu Ita Comissão Reguá. Mama nyanera moinqueiro é nyande jeriqueiro, quatia parar o pien etava queiro rovaire, o puan nyande u demarcama nyande rupare. Arerirema nyande jarui, a nyanera moinqueiro, o chapu ja nyamucanho jaú nyande u. A Evuma 1980 Javé, o Nhembopu, Comissão de Terras Guarani Urupá, 1988 em Ure. A Ema, o Nhemopua, o Mbopu, a luta demarcação reguá. A Egui, o Moyendu, a etava querpe, co ugu, nhanemba e a Ema. A Evuma, nhanera moinqueiro, a nhande jariqueiro, a Ipoi. Nyande queiro te ima a angui, nyambopu quatia pararupi, nyambaiapo a nyande queiro ae, jarojapo. Maramete Ipa CGU Onimbujequata. Ha era muma, nyande assembleia por japora cae, comissão rangai. Pindora e mando ave. Pindoma, embaraete a egui, onhata, nyandera moiqueiro e quarme. O pivema oinhavi a jacapará. A ema a nyande poapureguare, nyamboparava eve. Nyanderepu amara mieve. Coiparava ema, boitu para. A ema, o jejopu a iramo, o jepu a arami oin. A erirema oinhavi petanguá. Nyanderu o ejava que o pamba eri. Jarojapuchakawa. Nyanderu ponawa. Nyanyemoi kwawa. Jajepu kwawa. A eguiouavi comissão reru. Urupá jaema nyanderu aei aejaviva. Nyamoenda ainda iva e nyanderu aejavi. Nyanderu peojava que. Jechara Mojequá Petem Cunha e Memburiru o Guatau. E membro uma comissão Raegui Renondevema Ombopu Rae Oicó Ete Jave. 2006 Re Rae Javema Nunimboquachaiteri Vairi Oicó Centro de Trabalho Indigenista CTI Umoiruama. Raegui Hare Irirema Amae Ara Ombuquachiawan 2014 Re ontem batia já iretava a ema nyande queru onimoinu wa enjiro a queru rowaire opuama ha tem uma epeten arapawe nyemuinu ba jopiwe o guatama jopiwe nyapo nyande ure gua direito charecoa nyambo ware o kama ore nembia poma nyandere ko nyamumbarete ve ama ha eu ma direito ure guare ropenawe Rojapó mbaero ituntunguama, te quaro piqua ipoama. Nyande rujarekobu manjaiko poranyama. Haer me uma urupa nyamumbai atireia. Nyai conteme te jaja nyandere copo guahenwa. Joeren jajai haja javukure. Haer uma romendai ore rombaiapoa. Kunyangue limboatu chamoi hai gucari queru kunumingue hai kunyantanguereve nimboatu opu I hai guimai tangreko nyamumbarete ve amais. Associação Majuruare Corupi Quatiare Corupi Atirei Nyamboguatama. Haeramo Rojoguruapu Romoi Cramboé Embiguai Queiro Joguruau Poraveama ou região Rupi Jojorami Jaguatama. Poauama, CGU, Unhembojao, Coordenações Regionais, AEGUI, Estaduais, Haerire, Oinhavi, Quatiapararupi, Representantes Legais, IA, Haequeruma, Coordenadores Tenondenha, Auma, Roechache, Coordenações Regionais, AEGUI, Estaduais, Embraeteve, Ama, Etanha, Dequero, Porandu, Coordenador Quero, Icoare, Unhembopunha, Nonhembopui, Coordenador Querma, Rei o mandar pariveva Tequaro, Pinha de Quaiva, Quero, a Ema, Comissão, Yamboguatá, Yamombaiapó.
comissão ma Nhande Querupa, né? Era moeto, Boapu, Maentan, Jupitu, Jave, Jajapó, Nhande, Nhemboatu, Guachu. Aí Puma, Nhanderu, Vichaqueiro, Joguragu, Baixa, tu comissão, Jiriroguatata, Nhanemba, a Evo. A uma comissão petente, Tapeu, Jepeava, Erame. Anguna kunyangue, haigu kunumingue, kunyantengue, jupiwe, jogueroguata. Jupiwe, nyamupona, jaguata, nyandequeiro, raijavi, bareterupi. Agudjevete pra quem luta. Agudjevete pra quem luta. Olha aqui quem está aqui na coordenação Tenondé 2022-2025. Juliana Queretia Moirem Mariana. Ai, eu fico assustada quando eles chamam de Juliana. Bonito esse vídeo, né? Bem bonito. Nossa, achei muito legal também. Gente, a gente recebeu esse vídeo? Eu não tô achando. Eu acabei de mandar de volta. Isso, se puder colocar o link. Que eu Já gostei. coloquei, eu acho. Ah, tá. Ah, mas antes a gente não tinha recebido, né? Tinha, mas eu acho que foi antes de você entrar no grupo. Ah, entendi. Queria que eu tinha passado. Mas já mandei lá de volta. E aí? Podemos ver de novo? Foi muito rápido. Então, a gente vai ver uns pedacinhos dele, né? Mas só para vocês verem ele inteiro primeiro. Depois a gente vê um pedacinho. CGU. Bom, acho que a primeira coisa que dá para explicar talvez é o nome da... O que é Urupá, né? Urupá. É Urupá, né? Urupá. É mundo, né? É mundo. É mundo criativo. Existe dois jeitos. Quando a gente fala de o Urupá no contexto mais amplo, daí sim é o mundo, o berço da terra, naquele que está. Mas a gente está trazendo para esse sentido do conhecimento também o que é o território Guarani, né? Então, daí para a gente o Urupá é onde já existiu, onde ainda existe a Mata Atlântica, né? Então, assim, esse é o Coelho, os Guarani, né? Chamam de Urupá. Então, existe o Urupá, que pode ser no contexto mais amplo, né? Que é um que nos acolhe, né? Estou explicando o Urupá, que é o território onde o povo Guarani caminha, né? E o é separado de Irupá, né? Dá para traduzir separado? Urupá. Eu terra. Irupá, Tupã. Tupá. Tupá.
Oi, Romã. Romã tá falando também. Eu ia cumprimentar ele também. Tá um pouco nasal mesmo. Isso é fome, hein? Karucham. Karuche. Hayo karuche, karuche. Vamos ver as primeiras frases lá ou a gente deixa para a próxima? Já está quase na hora. Ou não? Acho que para a próxima, que tem muita coisa. Né? Tá. Se quiserem também assistindo de novo, eu acho que vai ser bom também, do que vocês conseguem buscar também, do que já conseguiu escutar ou ver, né, escrito. Então, assim, tem bastante coisa que a gente pode buscar dali do vídeo, né, da escrita também, para a gente ir se familiarizando mesmo com a escrita e com a fala, né, com a U, né, com o som que traz também. Então, assim, isso é bem importante para vocês e para nós, né, depois. Beleza. Bom, vamos só dar uma revisadinha então aqui no que a gente viu de volta rapidão, daí a gente encerra. Bom, a gente viu aqui a diferença do nasal e não nasal, Nhandé Carúdio, Nhané Puntúndio, né? Porque tem um que vai contaminar o Nhané, né? Que é o jeito Nhandé Carúdio, boa tarde, Nhané Puntúndio, seria equivalente a boa noite, né? Mas que são Que a nasalidade anda para trás. E daí, mesma coisa que acontece no Nhandé, Nhané Puntúndio, né? Acontece no Nhané Mbaraeté, aqui, né? Então, nós, né? Que não é o nosso inclusivo, né? Que inclui aquele que escuta, porque aqui é um convite, né? A gente está fazendo um convite para todo mundo se fortalecer aí nesse processo. Né? Só para aqui, deixa eu propor, nós anoitecemos de novo ali, né? Que é o significado da Enapituna. Nós anoitecemos de novo. Deixa eu voltar lá. Daí, o que dá a ideia desse convite de que a gente pode é o Ikatu, né? Que aqui está Ikatu no Nhané e está com Katu no Nhamunhê do I. Tá? Então, tanto a gente pode e bora lá, galera, se fortalecer, e a gente pode e bora lá, galera, cantar, né? Aqui a gente, para traduzir mais fácil, é cantar, né? Mas é fazer o canto, emitir som, né? Se for assim, pegar uma tradução barroca aí, no pé da letra. Se fortalece todos, né? Em, mesma coisa lá que pode falar no Nhané Puntúndio, né? Boa noite para todos. Eu aí uns com os outros. E daí canta para quê? Para se alegrar. Certo? Esse mon, ele pode ser mbo às vezes? Pode. Porque às que vezes aqui ele fica ele mon, né? Porque que aqui ele é mo? Por causa do nhe, que é nasal. Mas a gente viu um bovuá aqui, né? É a mesma coisa. Um moindu, um mo de moindu, um bo de bovuá. E ele vem nesse sentido de fazer. Assim,
não é o nosso fazer, né? Porque quando a gente fala fazer em português tem um sentido muito estranho, né? Pode ser... no sentido de que existe uma ação, né, que é alegrar. Se eu me alegro, essa ação é o que estou experienciando. Agora, se eu faço alguém ficar no estado de alegre, né, nesse sentido de fazer, né, eu causo alegria em alguém, né, eu alegro alguém no transitivo, né, daí é um bo, né. Qualquer verbo que é intransitivo, né, que são esses verbos sem objeto, que você coloca o bo, ele vira transitivo. Né? Transitivo. Então, eu me alegro. Em português ele é o inverso, né? Porque alegrar tem assim, mais ou menos um tom de transitivo, né? Por isso que fala nós nos alegramos. Você tem que falar, reflexivizar, né? Você tem que tirar a transitividade. No Guarani é o inverso, né? Você tem diabo a e um bobo a, alegrar alguém, né? Alegrar. E o nhendu vai ser algo faz som, né? O nhendu. E se a gente faz algo fazer som, nhamunhendu. Certo? Certo. Depois seria bom a gente ver as mesmas palavras com outra flexão em vez de nha. Ah, sim, aham. É que se a gente faz isso às vezes, né? Mas é que se a gente vai parar para ver. Mas sim, vamos fazer. A gente faz isso. Uns paradigmas. A gente passa de todos. Mas o único que tem essa questão da nasalidade é o nha, tá? Nenhum outro mais tem isso de nasal e não nasal. Quer dizer, nessa flexãozinha aqui tem o, se fosse, podia ter também pené baraité, né? Que vocês fiquem fortes também. Mas a gente pode pegar as mesmas palavras na próxima e ver, né? A gente podia inclusive pegar o diabo A e ver todas as flexões deles com diabo A, com bobo A, com nodo A. Só isso dá umas 2 aulas, eu acho. Até porque o sistema de flexão do BA para a mente de quem fala português dá difícil. 10 nó na cabeça diferente. Porque tem umas peculiaridades aí. Beleza, gente? Beleza. Yanepituju, Paueni. Evete. Evete, querido. Evete, Japitupona. Japitupona.